Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde toda semana ela, Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, e eu, Henry Chuang, também conhecido como Henry C. Gostou do minha virada no inglês? Virada Enfim. no inglês. Toda semana nós dois conversamos, discutimos, falamos sobre um ou mais assuntos de dança, aqui, na hora e na raça. Yes! Vamos lá então. Para essa semana, Sim. você quer introduzir o assunto ou eu introduzo o assunto? Primeiro, você está bem? Sim, eu estou bem, eu sempre esqueço dessa parte. De cumprimentar a pessoinha que tá do lado. Mas é porque eu já te dei bom dia hoje. Exato, mas as pessoas têm que ver que a gente é educado. Você tá bem? Certo, eu tô bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Esperamos. Estamos aqui, firmes e fortes. Isso. Esperamos que vocês aí do outro lado da telinha, do áudio também estejam bem. Sim. E vamos que vamos E para vamos mais que um Papo vamos Curvo. para mais um Papo Curvo. Vou deixar você introduzir, porque semana é? passada acho que eu comecei falando, sei lá, mas falei um monte. Certo. Vou deixar você introduzir o assunto. Bom, então a gente estava pensando um pouco a respeito do que trazer aqui, né, nesse Papo Curvo de hoje, e surgiu a ideia de falarmos um pouco sobre parceria. E aí, começando mais especificamente, eu acho válido a gente começar pelas parcerias de dança, certo? Certo. Nossa, é muito louco. Quando eu pensei em parceria, a gente pensou muito rápido e falamos, não vamos falar nada, Sim. não vamos ficar aqui elucidando, desenvolvendo desenvolvendo pra gente não gastar o assunto. Deixa Sim. isso pra hora do Papo Curvo. Isso. Mas foi engraçado, hoje de manhã eu pensei em parceria e a gente vai começar falando sobre parcerias de dança. Sim. Todas as nuances e aspectos de parceria de dança. Mas aí me veio uma imagem, uma ideia. Parceria é uma coisa antiga, né? Certo. O ser humano não existe sem parceria. Uhum. E a parceria é tão antiga que, sei lá, entendeu? Deus ali no universo já era parceria, né? Já era um trio, já rolava uma parceria ali no trio. Então eu fiquei pensando, gente, parceria é uma coisa muito antiga, né? Eterna, É né? eterna, ela é desde sempre, não existe a ideia de Ser humano solitário. ser humano solitário, mesmo de uma existência solitária, Uhum. né? É muito, muito difícil isso. A gente existe para estar junto, né? Certo. E isso tá dado desde sempre, desde antes, desde sei lá o que, né? Muito louco. Sim. Então, mas ok, parceria de dança. Por onde você quer começar com essa história de parceria de dança? Por onde começar? Tipos de parceria de dança. Tipos de parceria. Bom, a gente pode falar sobre a questão da parceria daquele que é seu colega de dança, que dança junto com você numa companhia, né, ou na sala de aula. Parceria com o professor, né? Relação professor-aluno. Professor-aluno é um tipo de É um parceria. tipo de parceria, né? Você como professor e o seu chefe, né? O diretor pedagógico, né? O dono da A escola. pessoa responsável pelo espaço em que você trabalha. Outro tipo de parceria. Sim. Que mais? E até as pessoas envolvidas ali, né? Todo o resto, certo? Sim, todo o staff, né? Assunto bafo, como diz a Carol Gomes aí. Cheguei na hora. Sim, chegou na hora. É maravilhoso. Chegou na hora. Muito obrigada pela sua presença, Carol. Parcerias. Sim, a gente está elencando aqui as parcerias. Sim, parcerias. Então, ó, de dois colegas de trabalho Sim. que dançam junto ou na sala de aula ou numa companhia, a relação de você com os seus superiores, Sim. numa companhia, numa instituição, a sua relação com o seu aluno, a sua relação com as pessoas que
habitam e trabalham naquele lugar. Sim. A relação com pais de aluno, se você for, é um tipo também. De parceria. A relação com a sua audiência, com aqueles que consomem aquilo que você produz, seja sua arte, seja saberes e conteúdos de outra natureza, também são parceria. Também, sim, também. E também daqueles, né, em espaços de fruição de dança, né? Sim. Então, em teatros, sim, a sua plateia, a sua audiência também é audiência. Sim, mas não, plateia. tô falando do staff ali. Ah, tá. A galera que trabalha no espaço quando você leva um trabalho, o povo que trabalha no teatro. E aí, nesse aspecto, toda a equipe técnica, né? Yes, toda a equipe técnica, a parceria com toda a equipe técnica. Sim. Vamos ver se a gente vai conseguir amarrar isso tudo. Parceria também entre artistas que não necessariamente trabalham juntos, ou mesmo não trabalham juntos, porque às vezes é um lugar mais orientado. Linguagens? Não, pode ser, mas também às vezes é uma parceria de eu sou um artista e trabalho nessa coisa, você é artista, mas a gente tem uma parceria. Porque a parceria de amigos de área, né? A gente é parça aqui na mesma área. Sim, a gente eu tenho meu trabalho, ainda que a gente não desenvolva um trabalho Exato, juntos. Então tem esse tipo de parceria. Quando a gente percebe que temos suporte, né? De outras pessoas, mesmo que elas estejam fazendo os trabalhos delas ali, separado. E também, que é outro tipo de parceria? A parceria é realmente de colaboradores, né? De trabalho, de pessoas que trabalham juntos, não só que dançam, mas que trabalham colaboram junto. Com o seu trabalho. Exato, então estou desenvolvendo um trabalho, de repente é uma parceria de 2 coreógrafos, ou é a parceria com alguém das artes visuais, o iluminador, o dramaturgo. Então também tem esse tipo de parceria, né? Certo. E aí? E aí, por onde começar? Porque, na verdade, quando eu tava pensando Elencamos alguns tipos de parceria. Se você aí se lembrar de algum outro tipo de parceria que existe na dança, coloca aí. Certo. Estamos começando a falar sobre parceria na dança. Certo. Mas o que eu tava pensando, na verdade, era voltar um pouco atrás também. Porque eu pensei, tem uma outra questão, que são aquelas pessoas... Só que a gente não vai entrar tanto, mas porque a gente já falou sobre isso. Mas em alguns aspectos, alguns momentos eles vão cruzar com isso que a gente está falando, mas algumas pessoas que também, porque tem uma amizade, porque tem um contato, eles também são parceiros que inspiraram, né, momentos críticos de... mas eles também trabalham na dança ou pessoas N? Eu tinha pensado em pessoas N, mas vamos focar na dança. Passou na minha cabeça, entendeu? Mas se a gente for elencar tudo, não vai dar tempo de falar, entendeu? Ok. Mas eu só pensei, o que eu pensei é que a gente pode pontuar também esses que são parceiros de dança, mas que são parceiros nesse aspecto, entendeu? De que em algum momento participaram da sua história de dança, entendeu? Sim. De alguma maneira, não necessariamente dando um suporte, não, mas é porque era um amigo que estava ali junto, entendeu? Fazendo. Tá. Sei lá, foi só um... Passou na minha cabeça, se fizer sentido a gente pontua porque às vezes a pessoa ela é mais de uma coisa, né? Ele é esse amigo que tá do lado, mas ele também é alguém que tá dançando com você, ou ele faz algum outro trabalho, e ele é teu parceiro, não só nesse fazer de dança, mas porque ele é seu amigo ou sua amiga, e enfim, por aí vai. Yes, vamos lá. Vamos lá. Como começamos isso? Como começamos isso? Porque assim, o que eu tava pensando é o seguinte, se a gente pensar desse ponto do início do nosso caminhar, cada um teve por onde começou, certo? Sim, eu tive os meus primeiros parceiros e você teve os seus primeiros parceiros. E isso a gente já falou em outros papo curvos, no Quintal Coreográfico, não sei, então caça aí que você vai achar. Mas daí, vamos começar talvez com essa relação do parceiro de fazer, né? Porque já estamos aqui no fazer da dança, desses parceiros. Mas todos eles são de fazer, de certa forma. Ok, tem sua inspiração, mas que fazer? Que tipo de fazer? No fazer do colega que dança junto com você. Seja ele um colega de turma ou de companhia. Ah, tá. Vamos começar por aí. Ok. E a gente vai desenvolvendo. Que tal? Ótimo. Qual que é a importância desse relacionamento? Você acha que, por exemplo, faz mais sentido se você faz parte de uma companhia ou ainda mesmo numa sala de aula você tem uma postura muito profissional, assim, do tipo, eu chego, eu trabalho junto e é isso, o que a gente faz aqui, e tipo, a vida pessoal não importa, que cada um é cada um. Como é que você enxerga isso? É que a gente tem que entender a palavra parceria. Sim. E aí, se parceria, na cabeça da pessoa,
agrega a ideia de... Somos amigos? De amizade. Certo. É uma coisa, mas uma parceria não necessariamente agrega esse lugar do íntimo, da amizade, do brother, da sister, da sororidade, do parça. Sabe assim, pra falar a palavra mais assim... No popular. Popularzão, assim, um parça. Não necessariamente... a parceria tem que ter esse caráter do parça. Certo. A parceria pode ser simplesmente estamos juntos com o mesmo propósito e objetivo. E, aliás, funciona melhor mesmo se forem amigos íntimos, amigos que terminou o trabalho, passam um tempo junto, conversam de coisas muito pessoais, enfim, mesmo que cheguem nesse lugar... nesse tipo de troca, desse tipo de parceria, é importante que se estão caminhando juntos, que tenham os mesmos objetivos, ou que estejam focados naquilo que estão fazendo. Que tenham clareza de qual que é. Tenham clareza, né? E aí, ao ter clareza dos objetivos, começa a se ter outras clarezas. Então, eu tenho clareza do objetivo que eu quero com você quando eu estou com você neste contexto. Então, o lugar também ganha clareza. Então, você, aqui, nesse espaço de dança, numa mesma companhia, nesse momento a gente tem esse objetivo, esse foco, essa clareza, é isso que nós queremos, esse espaço ganha esse significado. Se eu quero outras coisas com você, então que seja fora, né? Ainda que a gente sempre carregue todas as coisas do nosso corpo. Sim, sim. Mas não vai trazer a treta de fora para dentro do espaço. Às vezes acontece de vir, porque ela não foi resolvida por N outras razões, por emoções, por ansiedade, pelo estado em que a gente se encontra. Mas não deveria. Certo. Né? Não deveria. Deveria a gente ter alguns limites. Isso... Por quê? Porque estando numa companhia vai acontecer momentos... e eu nem tô falando daquelas companhias que são super hierarquizadas, entendeu? Que aí é óbvio que vai acontecer esses momentos que eu vou falar. Que momentos em que alguns desejos seus vão ser enterrados e talvez, ou esses desejos são desejos de alguma dança, uma ideia, sei lá, vão ser enterrados e talvez o do seu parceiro se realize. Vão ser, né, ideias que vão ser levadas... serem realizadas, né? Acontece. E aí, se isso for pro pessoal, péssimo, entendeu? Então, de repente, sei lá, você está comunicando alguma coisa, estão decidindo, uma ideia é descartada, a ideia do outro é levada em consideração. Porque faz mais sentido ali naquele trabalho. Sim. E não é porque um gosta mais do outro, gosta menos do outro. E não é por causa disso também que você vai agora deixar... sei lá, criar uma situação chata com alguém que é seu parceiro para além daquele espaço. Por que eu falei das companhias hierarquizadas? Deixa eu só terminar. Por que eu falei da questão das companhias hierarquizadas? Porque lá é batata, entendeu? Sim. Todo dia, quem já ouviu falar, pessoas que, sei lá, que dançam no Royal, ou que dançam em companhias que outras pessoas superiores decidem quem vai dançar o que vai ser dançado, já sabe. Saiu o elenco do repertório tal. Aí chega lá, tá lá. Talvez você tenha sido selecionado, talvez não, e acabou, entendeu? E é isso. E aí você fica, entendeu? Meu amigo foi selecionado, eu não. Então, tem isso. Ela já é batata, isso já acontece, é como eles fazem as coisas. Mas eu tô falando nesses outros tipos, né? Lugares talvez mais horizontais. Mas isso que você falou é um quadro que a gente tá pintando como um quadro ideal, certo? Porque a gente sabe que, apesar de que isso não deveria acontecer, acontece. Né? O fato de que as escolhas deveriam simplesmente se dar por um interesse comum ali, visando um objetivo específico definido. E não porque a pessoa que está escolhendo tem alguma relação específica com alguém, entendeu? Eu tenho mais afinidade com essa do que com aquela, entendeu? Em termos de amizade. Porque às vezes, assim, vamos lá, estamos objetivando um trabalho. Se é muito claro que é em prol do trabalho, não importa se a opinião vem de alguém que você tem muita intimidade ou não. Você está analisando aquela opinião e o quanto ela colabora com o seu trabalho. Ou, como eu gosto de dizer, corrobora com o seu trabalho. É um outro verbo que dá essa ideia, né? Uma asseveração e tal. Agora, sim, já vi situação em que... Porque a pessoa que estava na posição de comando, de orientação, de facilitador, ali, o diretor, né? Numa posição de direção,
não conhecia determinada pessoa, privilegiou a opinião daqueles que essa pessoa conhecia. E eu já estive nessa situação. Na situação de que não era conhecido o suficiente e a opinião é meio descartada. Sim. Ou nem escutada de forma, sabe assim? Eu lembro que eu estava numa situação e era uma situação de ensino, supostamente de ensino, mas a postura era quase como se estava criando alguma coisa. E a pessoa não me conhecia muito, não me conhecia profundamente. E aí eu fiz uma colocação, ela nem escutou direito, já não sei o que, deixou pra lá e ouviu da outra que já tem mais familiaridade. Então, problemático, complicado esse tipo de coisa, né? Normalmente um professor universitário, professores nesses espaços, normalmente eles escutam melhor as pessoas. Não vou falar que eles estão 100% clean, não entendeu? Normalmente eles conseguem ter um pouco mais de... Não lembro o termo. Mas assim... O que? Jogo de cintura? Não é jogo de cintura. E eu não lembro se é essa palavra. De tato? Não, um pouco mais de cuidado? De cuidado para não fazer acepção de pessoas. Em relação ao fato de que elas... eu tenho mais apreço por um do que apreço por outro. E aí vem uma outra situação, que é a situação de que a escolha do diretor, da pessoa que está lá na posição de liderança, ou de mediação, de facilitador, a escolha dele não foi tendenciosa de fato, mas porque os outros sabem que ele tem uma relação um pouco mais próxima com determinada pessoa. Parece que foi. Parece que foi. Tá. Isso eu também já vivi. Eu já estive no lugar da pessoa que tinha mais proximidade com a figura do diretor, e aí algo que eu falei foi acatado, e aí foi interpretado pelas outras como favoritismo. Eu também já estive nesse lugar. Quem nunca, né? Não, mas talvez, não sei, É que não necessariamente num contexto de dança, mas Exato. Eu acho que... E esse tipo de situação eu estive em contexto de dança, em contexto religioso, em contexto de escola, em tudo quanto é tipo de contexto, eu já estive nesse lugar. De ter um pouco mais de proximidade, ou às vezes não é nem proximidade, um jeito, um tato pra falar com quem tava na posição de poder, digamos assim, e aí aos olhos dos outros, ela é privilegiada. E não foi bem assim, entendeu? Sim. Mas aos olhos dos outros Então no caso de escola era, a Thalita sempre tirou notas mais altas, então quando ela deu determinada ideia, sugestão foi acatado porque ela é essa CDF, entendeu? Então tem essas coisas. Ou, ela é a filha do pastor, então só aconteceu tal coisa porque ela era filha do pastor, quando não é bem assim, entendeu? Como se eu não tivesse galgado determinadas coisas e lutado. Ou, ela é a que mais compartilha do pensamento do diretor, então a ideia dela foi acatada, ele favorece ela e ele tá nem aí, entendeu? E eu fui descobrir que não é bem assim, né? Por um momento eu até pensei, será? Mas, por exemplo, no caso da situação do diretor, né? Isso aconteceu, posso falar, porque não tem problema nenhum, com o TCC, na época que eu estava em TCC. Bafafá. Esse é o bafafá que o povo gosta. Esse é o bafafá que o povo gosta. Eu estava em TCC e eu amo, porque eu amo as pessoas envolvidas, amo mesmo, são minhas parceiras de dança, de vida, de inspiração, de tudo quanto é coisa, eu posso falar com tranquilidade. Então, o que acontece? As pessoas, enfim, as meninas, elas sempre falavam, você é a menina dos olhos de quem estava na direção, você é a menina dos olhos, você é muito querida. E tudo bem eu ser muito querida, mas não é porque eu sou muito querida que tudo aquilo que eu falava era acatado. Nem tudo que eu falei era acatado, mas em alguns momentos, ele te favorece mais do que a mim. Só que mais pra frente teve uma conversa que eu tive com o diretor, e aí ele virou e falou assim, às vezes, e aí eu guardei pra mim, às vezes a pessoa não está pronta para receber um tipo de orientação. Ainda não é o momento dela. E ela não entende isso. Ela não percebe isso, ela não consegue enxergar com os próprios olhos. Então, esse favoritismo nem era de ideias de como montar o espetáculo, nem era isso, né, o TCC. Era mais, por exemplo, em relação ao corpo, entendeu? Em relação a alguns cuidados e direcionamentos de corpo. E ele fala, às vezes a pessoa não está pronta porque ela não consegue enxergar aquilo.
Então vai receber o direcionamento como se fosse uma crítica ou uma coisa meio Exato. pessoal. Então, às vezes, ele preferia em algumas situações se abster de dar alguma orientação. Exato. Aí parece que, mas naquela pessoa ele fala, ele vê, ele toca. E assim, no caso com o diretor específico do TCC, pelo amor de Deus, eu ouvi coisas assim que era que em outro momento da minha vida eu teria sido destruída. Entendeu? Eu ouvi do tipo, você é muito boa e não são coisas não estou falando de assédio moral e nem de difamação, tá, gente? Não tô falando disso. Graças a Deus, não vivi esse tipo de coisa, tá? Uhum. Mas, por exemplo... No TCC. No TCC. Tá, porque em outros contextos você chegou a viver? Com palavras não, mas talvez com algumas atitudes, ou algumas, né... Posturas. Mas algumas posturas, mas difamação, que nem eu já ouvi pessoas assim de xingamento, de baixo calão, certo. De, né, nunca... Ou seja, parceria zero, né? Esse tipo de situação nunca vivi, graças a Deus. E sinto e lamento por quem viveu e acho que isso tem que ser denunciado, sim. Acho não, tenho certeza absoluta, é uma opinião que não volto atrás, tem que ser denunciado. Sim. Enfim, mas a questão por exemplo, ele virou pra mim uma vez e disse assim... você aprende muito rápido. Aí parece uma coisa super legal. Mas você aprende tão rápido que aí você esquece depois. E vira mecânico. E ele foi muito na lata. Assim, você aprende muito rápido, mas aí você esquece e o seu movimento fica mecânico. E perde, não sei o que, não sei o que. E assim, momento de TCC, você desenvolvendo a sua arte, você é tipo um tabef, né? Um pef na sua cara. Do tipo, você faz bem, aprende rápido, mas esquece, perde expressividade, perde profundidade depois que você faz. Uhum. Nossa, isso vem, né? Se você tá fragilizado, isso pode te destruir. Então eu ouvia coisas muito pertinentes e muito pontuais a respeito daquilo que eu fazia. Uhum. Então não era assim, sou a menina dos olhos, aquele dia. Tô falando que ele não tem apreço, não tem afeto ali. Mas vinha também, pá, entendeu? Pá, na sua cara. E como lidar. E às vezes esse mesmo tipo de orientação muito objetiva, pontual, caía em cima de outra menina, né, outra parceira, outra das minhas amigas ali de TCC, e aí a coisa não era digerida muito bem. Uhum. Porque não estava pronta ainda, não tinha amadurecido. Uhum. Não dá pra falar que estamos parceiros no mesmo lugar, seja um TCC, uma faculdade, ou numa sala de aula, ou numa companhia. Nós não estamos necessariamente igualmente maduros, tá? Sim. E isso é uma questão de humildade de todos. Eu tô aqui, talvez essa pessoa seja mais madura do que eu. Sim. E tudo bem. E aspectos, né? E também aspectos diferentes da vida, né? Então, aspectos diferentes na vida. E tudo bem. Então respeita. Se essa pessoa tá mais preparada para receber um tipo de coisa e eu não, amém, tudo bem, eu tô aqui na minha jornada, no meu caminhar. Mas isso é muito difícil, porque na dança, egos se debatendo o tempo todo. Mas é justamente essa briga de egos que vai podar a criatividade, que vai podar o alcance que eu e você podemos ter com a nossa arte. Então deixa esse ego de lado. Uma coisa, e assim, deixa esse ego de lado para poder perceber os momentos diferentes, valorizar o seu momento e o momento do outro e da outra pessoa, e vamos em frente. Como é que juntos, mesmo em momentos diferentes de maturidade, a gente consegue caminhar? E esse tipo de percepção, não só dentro de uma companhia, de um coletivo, de uma sala de aula, mas em relação a todas essas parcerias, possíveis parcerias de dança que a gente pontuou. É você em relação aos pais. Exato. Às vezes o pai não tá maduro o suficiente para receber, teu filho não tá pronto para aquilo. Como é que você fala que o teu filho não tá pronto para entrar na sapatilha de ponta? Às vezes ele não tá maduro o suficiente para receber esse tipo de coisa. Principalmente se outro coleguinha do seu filho já tá na ponta. Já tá pronto. Ou, né? Às vezes a pessoa não tá madura o suficiente para receber, ela não tá pronta o suficiente para receber uma repreensão. Talvez você tenha que usar outras palavras, usar uma imagem, chamar mais alguém. Então, às vezes não fazer uma repreensão direta, uma correção direta, uma crítica direta, mas de repente chama todo o seu staff e fala de forma geral, mas era só para fulano de tal, mas só falar com fulano de tal, ele vai morrer, entendeu? Enfim, é tudo uma análise, é um caminhar, é um perceber e é um estar disponível para servir. Se no teu coração, né, se a tua intenção é fazer o melhor em prol do outro, do teu parceiro ali, colega de dança, amigo de dança, pai, mãe, aluno, staff, elenco, outro artista, colaborador, se a tua intenção é fazer o melhor em prol daquela pessoa e em prol do objetivo que vocês têm em comum,
as chances de acerto são muito maiores. Mas se a tua intenção é eu vou mostrar que eu sei e não sei o que, porque eu é que tô certa nessa bagaça, talvez você erre nas palavras, talvez dê ruim, e aí você pode gerar destruição e não vida. Sim. Eu acho que essa questão da humildade e da importância de saber qual que é o objetivo, né? Onde a gente quer chegar, esses são dois pontos que meio que resumem, eu acho, muito bem toda essa questão independente da linha, né? Independente da frente de atuação, é muito importante, porque realmente, primeiramente, colocando esses afetos de lado e olhando qual que é o objetivo, qual que é o ponto onde se quer chegar, qual que é o ponto em comum, e como ajustar todo o resto para cima disso. E aí sim fazer uma leitura do tipo, tá, isso aconteceu porque realmente a pessoa tem um favoritismo, ou se não, aqui faz sentido, ainda que tenha favoritismo ou não, né? Faz sentido ou não faz sentido, a crítica. E aí esse favoritismo, a gente está falando de favoritismo de afeto, de eu me dou melhor com você do que com o outro. Sim. Esse não favoritismo de tipo, gosto mais de fulano de tal, por isso essa pessoa vai ter mais cargos, tá? Sim. Não é isso. Não. A gente tá querendo, porque a favoritismo às vezes a palavra favoritismo, às vezes a gente só vê pelo lado negativo da coisa. Sim. Mas a gente tá falando de ter mais afeto, né? Sim. Porque, gente, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo no mesmo grau. Né? E eu acho que uma coisa que... E de compartilhar e partilhar de tudo de si com todas as pessoas no mesmo grau. Uma coisa que eu acho que às vezes é difícil de entender também é, por exemplo, se eu tenho muita afinidade com... talvez não favoritismo, vamos usar afinidade. Sim, né? Mas assim, porque eu vou chegar lá. Tá. Se eu tenho afinidade com um coreógrafo específico e ele tem comigo, muito provavelmente a nossa linha de pensamento, a maneira como a gente organiza, ainda que as nossas referências sejam diversas e gostos pessoais sejam muito específicos, mas tem uma linha ali que caminha junto, tem uma afinidade, então a maneira como apresentar uma ideia muito provavelmente já vai responder às necessidades, às dúvidas que ele tem, e a chance dele ser aprovado vai ser muito maior, entendeu? Também tem então, isso. Então talvez, para quem não tem supostamente um favoritismo, né, uma afinidade específica nesse aspecto, tentar entender a liderança como ela pensa é o suficiente para de repente você trazer uma ideia que normalmente a pessoa responsável não aprovaria, não aprecia, mas se você souber colocar da maneira como ela enxerga, talvez seja uma descoberta para a pessoa também. Você faça um favor para ela. Olha, o que eu estou falando não é loucura, entendeu? Sim. Se você, né... porque a pessoa pensa de uma forma. Se você tem ideias muito diversas, mas talvez essas ideias sejam interessantes e agreguem. Sim. Como é que eu faço a outra pessoa me entender? Exato. Então, é que aí vai pro lugar da comunicação. Como é que eu me comunico? Uhum. E às vezes é falha de comunicação, entendeu? Você tem que expor, se a pessoa, por exemplo, eu tenho um raciocínio muito parecido com você. Então, talvez, mesmo na minha loucura, eu consigo explicar, e você já sabe dos meus vocabulários, Sim. Você já sabe das minhas ideias, como caminha meu pensamento, você vai entender a minha ideia. Tem uma outra pessoa que é nova aqui na jogada. Uhum. Essa pessoa, talvez, as ideias dela vão agregar, mas a gente não conhece o repertório de vocabulário, o repertório de imagens, o repertório de referência daquela pessoa. Então existe um pequeno abismo. Agora, o que acontece? Eu vou me esforçar para tentar entender de onde você vem, para eu tentar absorver a tua ideia, e você vai fazer o mesmo, tentar comunicá-la de maneira... né, melhor. Se a gente partilha de repertórios, de referências, né, saberes, ideias, é mais fácil comunicar. Sim, eu falo blá 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 e você entende. Mas se a gente não partilha, de repente eu solto um blu 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 blu, o que você está falando? E aí acaba sendo descartado. Isso é muito interessante, porque esse lugar de como construir a ponte, né? Exato. Os dois lados se esforçando para encontrar uma ponte em comum. E aí isso eu acho que fala bastante, principalmente quando a gente fala de espetáculos, né? Quando a gente fala de trabalhar com outros artistas, para a gente montar um espetáculo, montar uma apresentação. Porque aí é o momento que você vai ter que falar com a pessoa da iluminação, não só o cara que desenha, mas o técnico, o fotógrafo, o que vai filmar, né? O que vai operar o som, aquele que vai montar o palco, as pessoas que vão estar ali dando apoio, né? Sim. Operacional, de chama fulano, coloca ciclano, quando que qual que é a ordem, a programação. E aí as pessoas que vão colocar também, né, a turma pra dentro, onde que vai sentar, quando que entra, quando que fecha, né? Então, e aí é um aspecto muito interessante, acho que cada dia mais os artistas, principalmente os da dança, que talvez
Porque toda arte ela tem uma exigência muito grande, né? E a gente sempre pensa, não, quanto mais tempo eu puder mergulhar na minha arte, melhor. Mas cada vez mais, e também por conta do contexto, da possibilidade de acesso que a gente tem na internet, cada vez mais os artistas da dança estão percebendo, opa, eu preciso entender um pouco mais de iluminação. Eu preciso entender, apesar de a gente ter uma relação muito forte com a música, dificilmente a gente estuda música. Quantos, né? Como bailarino, como quantos dançarino. Artistas da dança entendem de música, né? Exato, de estudar a estrutura, de entender nota, de entender a afinação, sei lá, sonoridade de instrumentos diferentes, qual que é a diferença, como é que monta, como é que faz, para ter uma ideia, né? E até, o que eu acho muito interessante, até ideias poéticas vêm disso. Sim. Então, por exemplo, uma imagem que eu gosto muito como violinista... Ele é violinista, tá, gente? Além de b-boy, ele toca violino. Como violinista, eu gosto muito da imagem do corpo do instrumento. Por quê? Porque a corda tá ali, porque muitas vezes a gente pensa, você toca assim, né, o som sai da corda, sai do nada, certo? Não, ok, o som é a vibração da corda, ele produz a nota. Mas essa nota, ele ganha potência quando ele entra na caixa, né, na madeira, que é o corpo. E aí ele reverbera ali, ele ganha potência e aí vem pra fora. Mas dentro do corpo, ele tem um pedacinho de madeira que se chama alma. Ele liga o ponto de cima com o de baixo, assim, né? Porque tem aquela parte com o corpo, né, corpão violão, assim, com aquele formato assim. Tem a parte de cima que tem um buraquinho aberto, mas tem a parte de baixo que é a parte fechada, que aí junto fechadinho fica, né? A parte de cima, a parte de baixo, as cordas em cima. E tem uma alma que ele fica aqui em pezinho. Essa alma, e é muito interessante esse nome, ele tem esse nome e é super pertinente. Por quê? Se você desloca essa madeirinha de lugar, a sonoridade muda completamente. Ou seja, a alma ela está atrelada à identidade sonora do instrumento. Então, quando a gente fala, né, da alma do dançarino, ou do indivíduo mesmo, entendeu? E tem essa coisa particular, quando a gente fala de música, de instrumento musical, essa imagem acontece. E olha só que interessante como você pode também pegar isso e construir camadas poéticas em cima de um trabalho. É muito você interessante. Entende dessas coisas. É muito interessante você ter falado isso. Tem outro ponto que eu quero voltar depois, mas eu volto. Eu acho que eu não vou esquecer. Porque uma sapatilha de ponta, a estrutura que perpassa o corpo inteiro da sapatilha é a alma da sapatilha. E é muito interessante que para algumas danças, não sei se quem está aí do outro lado já vivenciou, né, e já viu com mestres de dança, a gente vai ter que tirar a alma da sapatilha. Então, por exemplo, para dançar Gisele, principalmente a hora das Willis, né, em alguns repertórios, tá o Gisele, para dançar Les Sulfides, né, a gente tirava a alma da sapatilha, que é aquele papelão, tipo uma espécie de papelão com uma estrutura que fica ao longo do corpo, para deixar ela mais mole. E era justamente, e ao tirar a alma, era para interpretar personagens etéreos, ou defuntos, ou fadas. Certo. Então é muito louco, do tipo, eles não são almas humanas, eu tiro a alma da sapatilha. E é muito interessante que os sapatos na dança, essas estruturas que vão no corpo, né, que são uma espécie da palmilha que vem interna dos sapatos de dança, também são entendidos como alma. Um sapato sapateado, um sapato de salto. E é muito louco, porque quando você calça um sapato pra dançar, se você não vai dançar descalço, você acrescentou uma continuidade do seu pé. E aquele sapato, ele tem que ser a continuidade do teu corpo. Ou seja, ele se liga a você e você passa a ser uma alma inteira com ele. Uma coisa só com ele. Né? Isso é muito legal. Então imagina, você colocou o sapato e agora esse sapato ele tem que ser uma continuação do teu corpo. O fluxo tem que dar continuidade, chegar até o sapato, a troca energética com aquilo que está no teu pé. E aí é interessante, porque eles também contêm alma, né, na fala. Então, veja que é um saber que perpassa, né? Sim. Talvez a dança tenha pego do instrumento, porque essa sapatilha de ponta é criada depois dos violinos, né? Mas essa coisa de que tem algo aqui dentro que sustenta, e que se você tira, desloca, ou muda a grossura, muda a flexibilidade, altera completamente. Então, mestres também de dança e tal, vão falar assim, a gente tem que ver a qualidade da alma dessa sapatilha, tá? Principalmente mestres antigos que trazem essa história, né? E eu vivi isso. Sim. Então é bem interessante.
O que eu ia falar de um ponto lá atrás é que a gente falou, quando a gente tem claro o objetivo e quando a gente tem uma postura de humildade para nos reconhecer e reconhecer o outro, as coisas caminham de forma mais harmoniosa. E é justamente, e essa humildade, ela inclui você entender o seu lugar de posição. E se o seu lugar de posição é o lugar de uma autoridade sem ser autoritária, sem ser de opressão, mas se é o seu lugar de autoridade, é um lugar de decisão, entendeu? Às vezes você é o diretor executivo, você decide coisas, também não é pra, ai não, humilde, porque isso aqui é falsa modéstia, falsa humildade. Se você é um lugar, você é uma pessoa que decide, se é da minha alçada decidir determinadas coisas, não é da tua alçada, deixar isso claro também é importante. Deixar claro os papéis de cada um também é um exercício de humildade. Também vai colaborar para que cada um exerça a sua humildade, reconhecendo o seu valor próprio, o valor do outro e caminhe rumo ao objetivo. Papéis claros, o que é você, quem é você aqui, o que você faz, o que você vai desempenhar. E a partir do momento que a pessoa sabe o que ela vai desempenhar, ela reconhece quem ela é, reconhece o outro e o papel do outro e tudo mais, é mais fácil você conceder autonomia no fazer. Porque ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe onde a gente quer chegar, ela sabe qual é o meu papel e função aqui, qual é o papel e função dela, mesmo que depois a gente beba uma breja, porque a gente é parça, aqui ela sabe, cada um sabe, o pai sabe, a mãe sabe, o aluno sabe, o professor sabe, responsáveis pela limpeza sabem, todo mundo sabe o que tem que fazer, maravilha. Como a pessoa vai fazer? Aí você ganha mais autonomia. Sim. Ganha mais autonomia. E aí tira um pouco desse peso, desse lugar do problema de comunicação, né? Quando acaba falhando por conta de dar um direcionamento ou favorecer uma ou outra coisa, né? Pode ler o comentário da Carol. A Carol tá falando, mas eu não sei se eu consigo ler tudo. Volta ali. Aqui, talvez... Não, aqui é o comentário inteiro. O comentário. Eu tô fazendo meleca. Ai, desculpa, minha gente. Deixa aí. Isso mesmo, ontem senti na pele ou nos pés, pois comprei um sapato tênis pra dar aula. Exato, comprei um sapato novo pra dar aula e... E às vezes ela não tá pronta, aquela alma. Isso é ótimo. Tanto a sua quanto a da ferramenta. Quanto da ferramenta. Que você ainda não acostumou. A gente viveu uma coisa super diferente. Sapato é batata, né? A parceria com o teu sapato. Parceria de dança, nós e o sapato. Certo. Isso também é uma parceria. Sapato, roupa, né? Vestimenta. São parceiros, né? Que você a gente pode levar essas camadas metafóricas. Sim. Mas sabe uma coisa que a gente fez, assim, só pra trocar isso com o elemento do sapato? Joelheira. A gente comprou uma joelheira, mas ela tava muito justa. E aí o que a gente fez? Ela estava muito justa em mim, porque aqui logo acima do joelho eu tenho um diâmetro um pouco maior na minha perna, enquanto que o Henry tem um pouco menor. Enfim, a nossa estrutura é diferente, o que é maior, o que é maior nas pernas, né? Mulheres vão ficando um pouco maior nas coxas, né? Algumas, nem todas, mas normalmente tem uma diferença das mulheres por questões do útero, enfim, da nossa constituição. Mas a outra joelheira que eu tinha tava muito larga. Tem uma que é gigante e tinha uma que tava muito larga, tava muito esgarçada. E aí a gente comprou essa nova. E a primeira vez que eu coloquei pra dança, eu falei, não, tá muito justo. Então o que eu fiz? Passei pro Henry. Henry começou a usar a joelheira pra dar uma laceada. Aí ontem eu fui gravar um negócio, coloquei, tá ótimo, agora eu vou usar. Nem tão justa, nem tão larga, boa pra usar. Agora tá... Então veja que às vezes, inclusive isso, né? De você tem que usar e preparar aquilo que vai compor o teu inteiro. Se isso acontece com a nossa roupa, com o nosso sapato, com a joelheira que eu vou usar, quanto mais essa relação com o outro. Ótimo. Por quê? Porque agora eu vou dançar. Em todas as relações como é que eu vou lidar com os pais. Nananana. Agora imagina a gente falando de dança, né? Sim. E de eu vou dançar com você. E agora eu passo a ser a extensão do teu corpo e você a extensão do meu corpo. Esse tipo de parceria. Certo. Que além de... Mas é uma parceria que vai levar aqui, né, para um corpo. Eu lembro que uma vez eu conversei com a Carolina de Sá. Carolina de Sá é uma grande referência para mim e de inspiração. Eu a conheci lá atrás, há uns 10, 11 anos atrás, no Raça, Centro de Artes, porque eu estudei lá.
E né, estudei durante alguns anos lá, me formei em jazz, tudo. E ela era uma referência, maravilhosa dançando. Hoje ela dança na Fox Companhia de Dança, do Alex, lá do Rio de Janeiro, né? Dirigido pelo Alex lá no Rio de Janeiro. E uma vez eu perguntei, a gente, né, estudando PADD, ela falou, como é que faz com a coisa do PADD, né? Como é que faz? E aí ela disse assim, eu falei, quem que dá mais energia que não? Porque o PADD de jazz é diferente do PADD clássico, que praticamente o homem é um levantador e a bailarina algo etéreo acontecendo. Não, o PADD de jazz e depois aquilo que veio a ser os PADDs de dança contemporânea e moderna, né? São diferentes. E aí ela falava assim, que ela falou assim, nem você e nem ele. É um trânsito entre você e ele. Você não pode estar extremamente enrijecida, porque senão vocês vão se machucar. Você não pode estar totalmente mole, mas você vai sentir no contato esse trânsito. Para que horas eu vou fazer o carregamento, que horas que eu ativo uma musculatura. Que é diferente também do contato e improvisação. Que aí é praticamente um amálgama, né, no contato e improvisação de um corpo com o outro. E esse é um tipo de parceria. Né? Parceria na hora que você vai dançar. E quem já dançou com um bailarino, já sabe que é assim. Mano, sustenta aí, você tá muito pesado. Aí começam uns negócios, entendeu? Porque aí pode vir um pouco de assédio. Ah, pesado, leve, faz aqui, sobe a perna. Não, você vai me acertar por aqui. Não, vem por essa sala. Não consigo levantar. E aí vem uma série de coisas, porque nesse descobrir do corpo, às vezes os afetos também afloram. E não pode, né? Não é por aí, não é esse o caminho. Enfim, parcerias. Bom, a Carol, ela fez um comentário aí falando que você podia fazer um post sobre isso. Aí depois ela se retratou e ela falou, não, acho que minha ideia foi muito simples, tem que fazer logo um livro mesmo. Super ideia, Carol. Se a gente tiver um tempinho, a gente pode super fazer isso. Um livro, né? Sobre parcerias. Sobre parcerias. Porque aí parceria vai desenvolvendo. São vários níveis de parceria. E aí a coisa vai desenvolvendo. Não, e aí falando, eu acho que talvez... Aí a Carol pode falar um pouco melhor pra gente. Se era específico em relação à questão do calçado e essa coisa do usar. Mas quando você estava falando dessa parceria que vai ser desenvolvida para chegar nesse PADD, eu até pensei numa questão porque, no fim das contas, falando de parceria, a gente está falando de um relacionamento humano, certo? Certo. Porque aí, pra mim, me lembrei daquela história nossa de quando a gente estava na China e foi fazer aula ali, né? A gente foi numa academia ali, usar o espaço e tudo, e a gente, estamos aqui, vamos fazer aula de dança também. Sim, é a história de vocês desdobrada, exato. Maravilha. Acho super Mas fácil. É isso mesmo. Então, essa questão de relacionamento humano que é cultural também. Que tem uma questão cultural e aí a cultura individual e cultura de sociedade, né? Sim. Então, só para contextualizar, a gente foi lá e assim, pensa que aqui a gente tem muita tranquilidade de cumprimentar, dar oi, perguntar o nome já, né? Dar um abraço, manda um beijo no final da aula, a gente não se conhecia, mas numa aula já dá para resolver, assim, estabelecer um primeiro contato. Ali era... né? Chegava, só olhava, acenava. Tem várias coisas muito interessantes sobre China. E aí, primeiro, gente, as pessoas não se apresentam. Exato. Eu sou fulano. E aí eu perguntei pro Ian, por que você acha que as pessoas não se apresentam? Né? Então você pensa, a imagem de um professor entrando na sala de aula, oi, meu nome é fulano de tal, sou professor... Pra quem tá chegando hoje, pra quem tá tal, chegando vou fazer hoje, assim, vou fazer... assado. Não tinha isso. Entra, então, dá sua aula e sai. E não se apresentavam. E nem perguntava quem tava E também não ali. perguntava o nome do outro. E aí eu perguntei pro ele, por que você acha que é isso? E aí ele falou, eu acredito que, primeiro, existe uma dificuldade dos nomes. Mesmo entre eles. Então eu pergunto, qual que é o seu nome? Meu nome é tal. Mas com qual kanji? Então, eu já vi isso em programa de televisão chinês. A pessoa falava, meu nome é tal. Se escreve com kanji tal. Por quê? Porque às vezes o mesmo nome, a mesma sonoridade tem uma escrita diferente. Um ideograma chinês diferente. Então às vezes eles nem se falam quais são os nomes. Então ninguém sabe o nome de ninguém, às vezes sabe o apelido. Isso é uma coisa muito louca. Mas o que foi interessante de estar na China é eles, e nós estamos falando de parcerias de relacionamento humano, mas era como eles perceberam a nossa parceria. Sim, também. E aí eles ficaram maravilhados, né? Aí vinham uns comentários, que eu não ouvia, eu não entendia nada, mas depois ele me traduzia, né? Nossa, como vocês
se amam, vocês se gostam, vocês ficam juntos o tempo todo, né? Vocês fazem tudo junto. Vocês fazem tudo junto. E até comentários do tipo, bem tristes, assim, eu não acho que eu e meu marido compartilhamos de alguma coisa. A gente não tem nada junto, que a gente faz junto. A gente... isso que assim, ela era professora de yoga, que o marido trabalhava, né, e o marido era um médico. Como assim não compartilha? Como vocês não compartilham? O cara é da área da saúde, você é professora de yoga, que também visa, em parte, a saúde. Mas é porque não tem essa parceria de conversar, de trocar e de se interessar, eu acho, né? Então, ou de perceber até que, a gente tem uma linha em comum aqui. Exato. Então eles pontuavam muito sobre a nossa parceria. Vocês fazem as coisas juntos, vocês caminham juntos, vocês fazem aula de dança junto, aula de yoga junto, vocês estão sempre juntos, vocês são muito amorosos um com o outro. E aí a gente pode entrar, né, já até que Carol falou, né, a história de vocês desdobrados, porque eu tenho uma história e as muitas parcerias pelas quais eu vivi. Sim. E que eu tive na dança, de todos esses tipos que a gente pontuou logo no começo da live. E ele também, né, eu poderia falar das minhas experiências em companhias, você com as suas experiências em companhias, talvez a gente possa continuar num próximo Papo Curvo, né, falando, agora vamos contar a história de você com os grupos e as parcerias, mas tem essa parceria aqui. Essa parceria que começou como colegas de universidade. Exato, certo? E de turmas diferentes. Turmas diferentes, então você estava se formando, eu estava entrando, né? Exato. E daí logo em seguida se constituiu, porque teve a semana de recepção dos calouros, então vocês deram aula pra gente, né? Pra nossa turma. Então teve essa relação já professor-aluno, certo? Isso. Né? E aí em seguida veio o TCC de vocês, e aí eu entrei na equipe também, né? Na parte do som. Então teve essa relação também de trabalhos de áreas similares, né? De apoio técnico e do fazer na dança. Logo em seguida, eu entrei também na Equilíbrio, eu fui trabalhar junto com elas, e aí teve o espetáculo apresentação de final do ano, do Cordas Humanas, né, que você dirigia. Sim. E eu vou junto com a Equilíbrio ali. E aí a parceria de artista colaborador que são de fazeres diferentes, mas convidados. Exato, que são parceiros, mas cada um no seu fazer, né? Exato, a gente teve esse tipo de parceria. Aí teve a nossa parceria de vida, né? Que a gente começou o relacionamento. E teve também a parceria de orientando, né? De você como estagiário de companhia. Um dos meus estágios que eu fiz, né, monitorados lá, enquanto eu estava na Embi, na Universidade Embi Morumbi, no curso de dança. E aí no início da parte da licenciatura tem esses estágios monitorados, e eu fui fazer estágio com a companhia Cordas Humanas. Com a Cordas Humanas Companhia de Dança, que era dirigida por mim. Então a gente também teve uma relação de artista, orientador, e aí você sendo monitorado, exato, orientando, né, estagiário. Tocando. Então também teve isso. E aí começou a compartilhar os afetos, né? Sim. Começou a me dar carona até o Cordas, porque morava perto. Aí começa a ser parceiro da carona. Então aí já saiu do espaço de trabalho, de artista colaborador, aluno, sim, professor, estagiário, essas coisas que a gente já tinha vivido, esses tipos de parcerias que a gente já tinha vivido, e começa a ser, parceiro de vamos conversar aí, e vai no carro e tal. E daí, minha gente, virou parceiro de vida. Parceiro de vida. E aí, parceiro de vida, tanto no matrimônio, né, na relação afetiva, sim, quanto no trabalho, porque aí eu também adentrei o espaço Cordas Humanas para dar aula, eu também adentrei o Cordas Humanas Companhia. Exato. Em determinado momento, quando eu tiro o meu sabático para recuperar minha saúde, ele assume junto com as outras pessoas um lugar de direção, como um facilitador, na parte da coordenação do Cordas Humanas. Aí a gente tem uma parceria meio que na verdade, quase que espionagem, né? Como é que foi hoje? Mas não fala muito. Porque eu tô no meu sabático. Sim, sim. Fala só um pouquinho aí do que tava rolando essa parceria. E aí, a parceria de viagem. E agora a parceria de trabalho de novo. Outro tipo de trabalho. Outro e igual ao mesmo tempo. Porque é dança, mas... Outros formatos, né? Outros formatos. Como fala? Outras funções, né? Que a gente assumiu, cada um. E mesmo, eu acho que mesmo como
no nosso relacionamento matrimonial, a gente sempre também intercambiou muito, né, nas relações do que é tarefa de um, do que é tarefa do outro, né? Exato. Porque nesse momento que você falou do sabático, eu acabei tirando também para fazer cuidar de você assim, 360 graus, né? Eu fazia comida, fazia arrumação, tudo, minha gente. Senão não fazer a não tinha vida aqui. isso e aquilo, e arrumar as coisas. Porque a gente sempre teve essa vida nômade, né? Acho que a maioria das pessoas que trabalham com dança tem isso, né? Tem a sua mochilinha, mas tem mais aquela sacola seja de equipamentos de aula, de roupas, Mas a etc. nossa vida foi muito nômade. A minha vida é nômade, assim, eu sempre tive momentos nômades na vida desde que eu iniciei o projeto do Cordas Humanas lá nos anos 2000. Então, sempre teve um momento nômade. Mais pra frente, lá por volta, depois que eu terminei a minha primeira graduação, que foi em Letras, na Universidade de São Paulo, eu comecei um pouco mais essa vida nômade. Então, tinha um dia na semana que eu dormia na casa da minha tia, pra poder, porque a Cordas era perto, pra poder acordar cedo e ir trabalhar no Cordas e não ter que me desgastar pra voltar pra minha casa, porque eu sempre morei longe do Cordas. Depois eu passei a pegar um ônibus muito cedo, tipo quase 5 e pouco da manhã, pra chegar lá às 6, trabalhar o dia inteiro e voltar às 10 da noite. Depois, por volta de 2013, eu comecei a dormir na casa de uma amiga parceira. E essa foi parceira aluna, parceira irmã, parceira amiga de faculdade, parceira de dança, minha gêmea, que é a Andréa Custódio. E aí, de 2013 a 2015, eu morava 2 dias da semana na casa dela. E aí, depois, a partir de 2014 para 2015, eu também passei a morar no próprio Cordas. Então, eu morava um dia no Cordas, 2 dias na casa da André para poder trabalhar, ficar mais tempo trabalhando ali no projeto de dança. E aí, os outros 4 dias eu morava na minha casa. Então, eu já tinha uma vida nômade. A gente casou, só exacerbou essa vida nômade. A gente passou a morar mais um dia também no Cordas. Gente, é uma loucura. Um segundo aí que a Carol tem uma pergunta. Qual que é a pergunta, não? Quantos anos vocês têm? Eu tenho 35 anos, Carol. Vou fazer 36 no final do ano. Sim, eu tenho 31. E ele tem 31. Mas a minha alma é de ser mais velho do que ela. Nós somos trintões. Eu comecei o projeto do Cordas Humanas sem esse nome quando eu tinha 15 anos de idade, tá? Ele era diferente, ele era bem pontual e restrito. Aí eu entro na universidade com 17, 18 anos de idade e começo a elaborar ele um pouco mais. Eu tenho um hiato que eu fico 7 anos sem fazer aulas de danças regulares, tá? Mas estudando dança por conta e volto a fazer aulas de dança quando eu já estava na USP. E aí corro atrás de tudo que eu queria e começo a dançar mais profundamente. Quando eu termino a faculdade, né, a Letras, quando eu termino a USP por volta de 2007, eu termino. Eu mergulho ainda mais no projeto, elevo o projeto, ele vai crescendo a tal ponto que eu falo, eu preciso fazer uma segunda graduação, eu preciso entender mais de dança. E aí eu entro na Embi Morumbi em 2011, com o quê? 27 anos de idade, mais ou menos. E aí eu faço a minha segunda graduação. Só para pontuar um pouco da carreira e da história. Mas é muito interessante, porque a gente viveu muitos tipos de parceria um com o outro. Sim. E aí, vamos dizer que a gente conseguiu, antes de casar, num tempo recorde, já ter experimentado como é que o outro trabalha em várias frentes. Como é que é o outro como diretor, como professor, como orientador, como estagiário, como amigo, como artista colaborador, como artista convidado, como aluno. A gente já tinha testado mais ou menos como era a dinâmica quando a gente assumia a função. Porque quando a gente assume uma função diferente, ou dentro de uma situação a gente é visto de uma forma diferente, a gente faz coisas diferentes, né? Lembrei até disso, porque durante o TCC eu fiz preparações corporais juntos com vocês, Sim. Com a orientação do Então, aí você virou colega, né? Virei colega ali, né? Virou par igual ali. Exato. Então, e aí o casamento vem e todas ou parte dessas parcerias se mantém, se potencializam. Realmente, quando eu tirei meu sabático, você cuidou de mim, praticamente tudo ali. Mas, na sua perspectiva, como é que a gente faz para lidar com essa parceria? Como é que você acha que a gente consegue chegar num...
numa coisa legal. Eu falei dessa coisa de nômade porque a gente virou nômade, deixa eu terminar o nômade, que a gente falou tudo, não falou nômade. Aí a gente casou, ficou nômade, viajou pra fora, 2 anos, passam primeiro 2 meses no primeiro, 2 a 3 meses na primeira vez. 2 meses. Aí depois ficamos 5 meses fora, ou seja, ainda nessa vida nômade, monta mala, monta não sei o quê. A primeira viagem a gente fez, foi um super presente, né, dos meus pais de casamento pra gente, apesar de não ter sido logo depois do casamento, mas foi um presente de casamento que a gente, né, viajou ali. A gente viajou pela Ásia, passamos por alguns países. Pela China, por Taiwan, Japão, Coreia, né? Coreia, Hong Kong. Passando por esses países, também super nômade. E depois viemos pra cima. Então, essa coisa de ficar montando mala, e não só mala pra levar coisas de dança, mas levar roupa, quantas calcinhas pra rolar a semana, equipamento, produto de beleza, shampoo, creme, remédio, comida. Gente, a gente é nômade. E esse tem sido o ano de mais estabilidade que a gente já tá tendo, né? 2020. Claro. Por causa da quarentena, minha gente. A gente nunca ficou tanto tempo num só lugar. A quarentena nos deu estabilidade, que a gente nunca, né, sentiu antes. Mas assim, pra terminar mesmo, o que você acha? A gente pode deixar isso e continuar fazer uma parte 2 na semana que vem. É muito interessante, porque essa questão de parceria e de fala não quer dizer que não vai rolar desentendimento, só porque tem afinidade. Mas eu acho que quando se tem claro que o objetivo comum é o bem-estar dos dois, o ponto de chegada, qual que é o objetivo com um projeto específico ou com uma série de projetos, a gente vai buscando tentar colocar para outro. Porque é muito engraçado, chega num ponto que você começa a ter algum atrito com o outro, não por causa de, essa pessoa não entendeu o que eu falei ou ela não quis acatar, mas simplesmente, como assim você não entendeu? Você já tá alinhado comigo, como assim você não entendeu? E não no aspecto do tipo, isso que eu tô apresentando ou que você tá apresentando não faz sentido. É tipo, faz sentido total, estamos falando a mesma coisa, e começa só que cada um do seu jeito, sabe? Sim. E aí leva um tempo até... isso que você tá falando é isso. Sim, porque afinal de contas estamos indo pra lá. Só que eu gosto de falar assim, mas eu gosto de falar assim, não, então tá tudo bem, tá tudo certo. E sim, e aí também como é que vai descobrindo dinâmicas, né? Então, às vezes eu consigo me antecipar, do tipo, ela vai entender melhor se eu falar assim. E às vezes você fala uma coisa e peraí, ela disse isso, eu acho que ela quis dizer assim, assim, assim. E aí, sempre comunicar. Eu acho que esse é o grande segredo da coisa toda. É sempre comunicar. Você quis falar isso? Você tá falando, entendeu? E aí sempre ajeitando. Porque a gente tem... você falou isso aqui, mas a gente quer chegar lá. Faz sentido ainda? Qual que é a ponte que você tá fazendo pra chegar lá? Né? Porque eu acho que a ponte é aqui, mas você tá falando assim. Faz sentido? E aí começa esse jogo um pouco também de humildade de olhar... Seja expertise ou não, da sua área ou da minha, não interessa, porque qualquer um pode dar uma ideia bacana, entendeu? E às vezes você enxerga coisas que eu não enxerguei justamente por isso, porque você não é da área. Eu tô muito bitolado numa área, ou você tá bitolado numa, eu não sou da área, eu te dou uma sugestão que você... por que eu não vi? Porque você tá bitolado naquilo, naquele fazer tradicional. Então, é difícil, não tô falando que é fácil, mas na medida do possível, né? Descer um pouquinho do pedestal, olhar para o outro e dar a mão e falar, não, vamos junto, né? Vamos junto. Tá difícil, pega na mão, pede ajuda, né? E fala, ou apresenta o plano, meu plano é esse. E aí, desenvolvendo, né, no caminhar, uma maturidade para receber crítica. Isso é uma coisa que, assim, só não fazer, é pra vida. É só na vida. Façam. Tá um papo gostoso, exato. Sim. Exato. A gente gosta sobre essa questão da parceria, porque os desdobramentos são muitos. Sim. Então, por exemplo, como é que essa coisa de respeitar a expertise do outro, né? Respeitar a expertise do outro, que ele é o que manja daquilo, mas também valorizar a sua ideia. Abrir espaços, né? Perceber que existe um espaço, que tem um espaço, para falar, olha, eu não manjo disso, mas que tal coisa, né? É possível fazer? É possível tal coisa, porque a gente tem muito nisso. Ele tem algumas expertises e eu tenho outras expertises. E como é que a gente vai lidando com isso? E aí me fez lembrar de uma coisa que vai ficar só pra semana que vem, que era aquela história de que muitas vezes artistas têm dificuldade com a galera do marketing. Por quê? Porque ele tem uma formação em marketing. E eu sou uma expert teórica de dança, digamos assim. Mas eu tenho que... aqui eu vou ter que mudar meu discurso se eu quiser me fazer acessível. E às vezes artistas têm pavor e horror disso, né? Sim. E não dão um voto de confiança de que a pessoa do marketing sabe o que ela tá fazendo.
Então a gente pode continuar um pouco sobre essa nossa parceria e aí, a partir da nossa parceria, voltar a falar das muitas parcerias, contar uns causos aí dessas muitas parcerias de dança que você já teve, que eu já tive, e da nossa, e continuar essa conversa semana que vem. Que tal? Vamos? Vamos, né? Vamos sim, Parcerias parte 2? Isso aí, Carol hoje super parceira aí também. Muito obrigada. Participando, isso aí, muito obrigado. E muito obrigada pela presença de todo mundo que tá aí do outro lado da tela e de quem está ouvindo. Pode participar, manda pergunta, faz comentário aí que a gente gosta. É isso aí. Esse áudio sai semana que vem isso no aí, podcast, pra quem quiser ouvir de novo, ou pra quem não assistiu e quer ouvir, enfim. E é isso aí. E é isso aí, a gente continua semana que vem, então. Quarta-feira da semana que vem, mais sobre parceria. Isso aí, um grande beijo, um grande abraço pra você aí do outro lado. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Até a próxima, grande beijo. Beijo, valeu. Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.